This call is now being recorded. Ok, então vamos fazer essa definição aqui. 432 é a definição de matriz simétrica. Então, o que é uma matriz simétrica, né? Então, eu vou dizer que a matriz M é pertencente às matrizes com dimensão n por n, né, quadrada, com entradas reais. Essa matriz ela é simétrica quando vale o seguinte: se você trocar a linha por coluna, você vai ter a mesma matriz. Ou seja, quando a entrada JI for igual à entrada IJ, M e J. Bom, a gente já tinha falado de transposta, né? O que é a matriz transposta? A matriz M transposta, quem é o elemento que está na linha I? Ou então, quem é o elemento que está na linha J e coluna I da matriz transposta? É o elemento que está na matriz M na linha I e coluna J. Tá? Essa é a transposta. Você vai pegar uma linha e escrever como coluna, ou o contrário, pegar uma coluna e escrever como linha. Então, essas definições são bem parecidas. Ó. A transposta é a matriz que você pega as linhas e escreve como coluna. E eu digo que a matriz é simétrica quando essas coisas são iguais. Bom, então o equivalente a isso é você dizer que a transposta da matriz é igual à própria matriz. Ok? Vou dar um exemplo 2 por 2, por exemplo. Aqui. 3, 7, 8 e 4. Essa matriz ela não é simétrica, porque, vamos chamar de A. Se você olhar o elemento A, linha 1, coluna 2, isso é 7, e A, linha 2, coluna 1, então é 7 aqui e aqui é 8. Aqui é 8. Então eles são diferentes. Para ser simétrica, eu tenho que ter esses dois caras iguais. Então, teria que ser 7. Aí sim eles seriam iguais. Isso seria igual a linha 2, coluna 1. Essa aqui é a matriz simétrica. Bom, esse tipo de matriz é um tipo de matriz bem... tem um papel bem fundamental aí na álgebra linear. Agora, a gente vai ver lá no último capítulo, quando a matriz ela é simétrica, vale isso, então ela é diagonalizável. A gente consegue escrever essa matriz, a gente consegue escrever uma matriz diagonal como uma matriz inversa vezes a matriz M vezes a matriz P. Só que essa inversa, essa matriz P aqui, ela é... Na verdade, ela não é diagonalizável, ela é ortogonalmente diagonalizável. Então, essa matriz inversa, essa P a menos 1, é igual à transposta de P. Então, vai ficar assim. A transposta de P vezes M vezes P. Então, a gente consegue transformar, de certa forma, essa matriz numa matriz diagonal. E a gente estuda bastante esse problema específico de diagonalizar a matriz simétrica. Aí parece que você está estudando um grupo de problemas bem restrito
Isso tem muitas aplicações, mas só que não é verdade. Por exemplo, se você estuda problemas de conexão entre pontos, vou colocar aqui um ponto A e um ponto B, ponto C. Se você estuda um problema de conexão, vou chamar aqui de A1, A2 e A3, que aí tem uma ordem. Quer dizer, tinha uma ordem também, né, mas aqui fica melhor. Se você tem uma conexão, você não tem nenhuma conexão entre esses pontos, a matriz de conexões é uma matriz 3x3, ó, o 1 está conectado com ele mesmo, aí a gente diz que não está conectado. O 2 está conectado com ele mesmo, também não, e o 3 conectado com ele não. O 1 está conectado com o 2? Não está. Então, linha 1, coluna 2 é 0. Se tivesse uma conexão, a gente coloca um valor 1 para dizer que eles estão conectados. Mas se o 1 está conectado com 2, o 2 está conectado com 1. Então, linha 1, coluna 2 e linha 2, coluna 1 são iguais. Então, essa matriz de conexões, ela é simétrica. Se você estiver trabalhando com uma orientação, aí já não é simétrica, porque o 1 implica no 2. Implica não é nem a expressão, né? O 1 tem uma seta apontando para o 2, mas o 2 não tem uma seta apontando para o 1. Então seria 1 aqui e aqui não seria 1, seria 0. Tá? Mas quando você não tem orientação, então você tem uma matriz simétrica. Tá? Então já aparece naturalmente uma matriz simétrica. Bom, enfim, vamos seguir aí. Bom, o próximo exemplo está falando de um subespaço vetorial, que é o conjunto das matrizes simétricas. Está me dizendo que o conjunto das matrizes simétricas é um subespaço vetorial. Exemplo 4, 3, 10. Sn de R é o conjunto das matrizes simétricas. Isso é um subespaço vetorial das matrizes de dimensão n por n. Tá? Ou seja, você tem esse conjunto, tem que satisfazer três coisas. Deixa eu ver se eu dou um nome para esse conjunto. Vou chamar esse cara de F. F é igual, e esse aqui é o espaço. Esse é o espaço todo e isso é o subespaço. 4, 3, 10. F é o subespaço. Então, tem que satisfazer três coisas. Primeiro, o zero tem que pertencer a F. Segundo, se U e V pertencem a F, então U mais V pertence a F. E terceiro, lambda real e U em F faz com que lambda U pertence a F. Essas três coisas que a gente tem que mostrar. Bom, então a primeira coisa é mostrar que a matriz nula, ela é simétrica. Então, para mostrar isso, você vai fazer o seguinte, ó, olha para o elemento que está na linha I, coluna J da matriz nula. Vamos colocar JI primeiro. JI, a matriz nula, ela só tem zeros. Então, todos os elementos são zeros. Então, esse elemento é zero. Por outro lado, esse elemento é igual... O zero é igual à entrada IJ. Já que todo mundo é zero, esse é igual a zero e esse é igual a zero. Então,
você tem essa conexão, esse cara é igual a esse. Então, a matriz nula, ela é simétrica, ou seja, ela pertence a F. Então, a gente provou aí, com isso a gente prova que a matriz nula é simétrica e então é um elemento de F. Então, o zero está lá. Agora, considera duas matrizes A e B em F, ou seja, duas matrizes simétricas. Bom, e vamos mostrar que a soma dessas duas matrizes é simétrica. Se as duas matrizes são simétricas, então quando eu olho para a soma, quem é o elemento que está na linha J, coluna I, de A mais B? Pela definição de soma, é o elemento que está na linha J, coluna I, de A, somado com o elemento que está na linha J, coluna I, de B. Ok. Agora, A é uma matriz de F. Ó. A é de F, então A é simétrica. Então, isso aqui eu posso trocar a ordem dos índices. Então, isso aqui é igual ao elemento que está na linha I, coluna J de A. E B também é uma matriz de F, ou seja, ela é simétrica. Então, eu posso trocar o J por I, que é igual. Então, esse aqui é B e J. E agora, pela definição de soma, isso aqui é um elemento da soma. Isso é igual o elemento IJ de A mais B. Então, olha o que eu concluí. Ó. O elemento JI de A mais B é igual o elemento IJ de A mais B. Ou seja, A mais B é simétrica. Então, mais um passo. A gente verificou esse e verificamos esse. Terceiro item. Considera aí um número real e uma matriz em F, uma matriz simétrica. E vamos olhar, fazer o mesmo trabalho que a gente fez aqui. A gente está olhando para o elemento da matriz soma, que era o interesse. A gente está interessado em saber se a soma está no subespaço. Agora a gente está interessado em saber se o lambda U está no subespaço. Então aqui a gente vai olhar para lambda A, né? Eu considero um número real e uma matriz simétrica, e vou olhar para os elementos do produto. JI é igual. Pela definição, isso é lambda. Quem é o elemento da matriz lambda A? É lambda vezes os elementos da matriz A. Pela definição de produto. JI. Bom, mas a matriz A, ela é simétrica. A matriz A é simétrica. Então, AJI é igual, o lambda eu repito, e o AJI é igual a IJ. Ok. Agora, pela definição de produto, de novo, isso aqui é igual ao elemento de lambda A que está na linha I, coluna J. Então, a gente provou que o elemento de lambda A e o elemento de lambda A na linha JI, coluna I, é igual à linha I, coluna J. Ou seja, lambda A, você pode trocar os elementos de lambda A. Você pode trocar os índices de lambda A, que dá igual. Ou seja, lambda A é simétrica. Lambda A pertence a F. Então, acabou. Então, isso mostra que conjunto das matrizes simétricas é um subespaço vetorial. Ou seja, o zero é uma matriz simétrica, é fechado para a soma e é fechado para o produto por escalar. Ok? É bem simples.
ver definição e subespaço. Bom, depois vem um outro exemplo, outra definição aqui, que são as antissimétricas. O que é uma matriz antissimétrica? A matriz simétrica então a gente tem análogo ao que a gente fez aqui, a gente fez definição 4, 3, 2, fez definição 4, 3, 2 e a gente fez um exemplo 4, 3, 10. Agora a gente tem a definição 4, 3, 4, 3, 3 e temos um exemplo que é o 11, exemplo 4, 3, 11. Então essas coisas são muito parecidas. Aqui a gente definiu uma matriz simétrica quando a transposta é igual à própria matriz, foi a definição. E depois a gente mostrou que o conjunto das simétricas é um subespaço vetorial das matrizes. No exemplo a gente mostrou isso. Aqui é completamente análogo. A gente vai definir o que é a matriz antissimétrica. É quando a transposta é menos a matriz. E a gente vai provar também que o conjunto das antissimétricas é um subespaço vetorial das matrizes com entradas reais. Tá? Então é completamente análogo. O que a gente fez aqui, definiu simétrica, provou que a simétrica é um subespaço vetorial. Definir antissimétrica, só troca um sinalzinho, tá vendo? A transposta é igual à matriz, ela é simétrica. A transposta é igual menos a matriz, ela é antissimétrica. E aí aqui um símbolo para antissimétrica e um símbolo para simétricas aqui. Então são subespaços vetoriais do conjunto das matrizes com essa dimensão. Tá ok? Eu não vou fazer esse exemplo não, é completamente análogo aqui. Na hora que você vai fazer a conta, você troca AIJ por AJI. Aí você só coloca um sinal de menos aqui, quando é antissimétrica. É a única diferença. Ok. As contas são praticamente as mesmas, né? Então, antissimétrica. Ok, agora tem um exemplo interessante que a gente meio que passou por ele. 4, 3, 12. Bom, a gente vai continuar desenhando no plano, mas eu faço questão de mostrar a diferença. Bom, a gente tentou verificar se um círculo era um subespaço vetorial, se um quadrante era um subespaço vetorial, um quadrante positivo aqui, depois se dois quadrantes, unindo dois quadrantes, você tinha um subespaço vetorial, também não tinha. Nada disso era subespaço vetorial. Bom, um subespaço vetorial no plano é uma reta. Uma reta no plano é um subespaço vetorial. Então, olhando no plano, se você considerar um vetor inicial, U, e pensar na reta que passa por ele, isso é um subespaço vetorial no plano. Isso funciona no plano. Então, essa reta é
um subespaço vetorial. Então a gente está com esse conjunto aqui, ó. F é o conjunto dos pares x, y. Um dos pares x, y. Estou pensando nesses pares aqui, ó. Aqui é x, aqui é y. Os pares x, y. É melhor escrever assim. O conjunto dos vetores lambda u, tais que lambda é real. Então, pode botar um uzinho aqui, ó, fu. Fu. Depende desse cara. Eu tenho que fixar inicialmente, né, u em R2. E aí eu tenho o conjunto dos múltiplos de u. Só basta que lambda seja um número real. Para esse cara ser um múltiplo, né? Essa expressão aqui é um múltiplo de u. Então o conjunto de todos esses vetores vai formar essa reta aqui, ó. Você pegar, multiplica por 2, 1,75, dá esse aqui. Multiplica por menos 1, dá esse aqui. Multiplica por menos 2, dá esse aqui, ó. Menos u, menos 2u. Aqui é 0,75 u. E aí vai. Esse aqui é meio u. Então todos esses vetores são múltiplos de u. Quando eu reúno todos os múltiplos, isso é um subespaço vetorial. Tá? Isso funciona para o plano. Só que isso não é necessário que você trabalhe dentro do plano. Qualquer espaço vetorial, se você fixar um vetor em qualquer espaço vetorial, você tem um subespaço vetorial desse jeito. Tá? Então a gente vai continuar desenhando no plano. A gente escreve lá, geralmente nem desenha os eixos. Pega um vetor u, esse aqui é um espaço E, e aí você pensa na reta. O que é a reta? O que é uma reta lá no espaço E? É o conjunto dos múltiplos de um vetor. Então já define a reta desse jeito. A reta FU ou RU. Ok, vamos ver, tá como o exemplo 12, né? Eu estou chamando aqui de RU. Ok, o interessante esse exemplo no plano vai dar uma ideia para a gente do que está acontecendo, que é um desenho de uma reta. A gente vai continuar desenhando uma reta, mas a gente está num espaço qualquer. Por exemplo, você poderia estar fixando poderia estar pensando que esse U é uma matriz, ó. Não, uma matriz. Aí as múltiplas dessa matriz, as matrizes múltiplas dessa matriz, se juntar todas elas, você tem um subespaço vetorial. Esse U podia ser uma função, ó. É uma função f de R em R, tal que x elevado em x ao quadrado, sei lá, um exemplo, qualquer função aí. Ok? Então, esse U não precisa ser um vetor. Então, vamos colocar uma situação mais palpável. O U é o vetor 2, por exemplo. Então, o U é um vetor com duas coordenadas, mas não precisa ser igual a R2. Esse cara aqui não precisa necessariamente ser o R2. Isso aqui vai continuar sendo um subespaço vetorial. Ok.
Então vamos provar isso. Bom, então a gente está definindo o conjunto RU igual os múltiplos de U, é o lambda U, tal que lambda é real. Vamos fazer um detalhezinho a mais aqui, porque a gente está fixando antes, a gente começa fixando U, um vetor qualquer, no espaço, não precisa nem escolher, qualquer vetor, e RU são os múltiplos de U. Esse conjunto é um subespaço de E. É isso que a gente vai provar. Bom, para provar isso a gente tem que provar três coisas. Primeiro, o zero, o vetor nulo do espaço. A gente sabe que se você multiplicar o número zero vezes o vetor U, qualquer vetor do espaço, se você multiplicar o número zero vezes o vetor, se multiplicar o número zero vezes um vetor e multiplicar um número alfa vezes o vetor nulo, essas duas expressões dão o vetor nulo, né? Então é essa situação que a gente tem aqui, ó, o número zero vezes o vetor U. Como o U foi fixado, eu não posso forçar o U ser igual a zero. Eu tenho que deixar o U foi fixado, deixar o U livre. Então eu posso forçar o lambda ser zero. Quando eu multiplico isso dá zero, dá o vetor nulo. Por outro lado, isso aqui é um múltiplo de U. Se é um múltiplo de U, pertence a RU. Ok, então nós provamos que o zero é um elemento de RU. Então a primeira foi. Segundo, nós vamos considerar dois vetores, V e W, em RU. Bom, aí que está, se V e W são vetores de RU, então já tem o seguinte, ó, V é um alfa vezes U e W é um beta vezes U. Os dois são múltiplos de U. Ok. Se você somar os dois vetores V mais W, V mais W vai ser igual V mais W vai ser igual. O V é alfa U e o W é beta U. Bom, o U é comum, então eu posso colocar o U em evidência. E aí vai ficar assim, ó. Isso é igual a alfa mais beta U. Bom, então V mais W é um múltiplo de U. Tá vendo? Então, isso pertence a RU. Então, a segunda também foi. Eu concluí que V mais W pertence a U. Então, a segunda também foi. E terceiro item. Considera aí um lambda real e um vetor U em RU. Bom, aí eu tenho lambda continua real e U já está em RU. Vou pegar um V em RU. E V é um alfa vezes
U. O fato de V estar em R e U significa o quê? Significa que ele é múltiplo de U. Então eu tenho o seguinte, ó. Quem é lambda V? Lambda V é igual. Repete o lambda e troca o V por alfa U. V é alfa U. Mas coloca o parêntese, é alfa U. Bom, mas aí o produto por escalar ele é associativo também. Então você pode associar esses dois primeiros. E aí isso vai dar lambda alfa multiplicado por U. Ou seja, aqui está explícito que é um múltiplo de U. Ou seja, lambda V também é um múltiplo de U. A gente começou com V como sendo um múltiplo de U e lambda um número real. Então, lambda V é um múltiplo de U. Isso pertence a RU. Então, a gente provou que lambda V pertence a RU. Então, isso finaliza. Ok? Então, a gente provou aí que o conjunto dos múltiplos de um vetor qualquer é um subespaço vetorial. Você começa lá com fixa um vetor qualquer, não precisa no plano vai funcionar também, mas não precisa no plano, qualquer vetor, qualquer espaço, fixa qualquer vetor em qualquer espaço. E aí o conjunto dos múltiplos dele é um subespaço vetorial. Ok?